conosco. Então abra aí, o livro de Josué, capítulo 1, para nós meditarmos aí na palavra do nosso Deus. Pessoal, foi mostrado ali no telão, que terça-feira nós teríamos o ponto de pregação. Essa terça nós não vamos ter reunião lá no ponto de pregação, tá bom? Então essa terça, que é feriado, e lá em Uberlândia está acontecendo o congresso. Então se você tem esse tempo para poder participar lá em Uberlândia desse congresso, tanto amanhã como terça-feira, na terça também, só pela manhã? Então está aí o convite, tá bom? Tenho certeza que vai ser edificante. Então vamos lá, Josué capítulo 1, e tem músicas que são atemporais, né, queridos? E tem algumas coisas na caixinha eu tenho algumas caixinhas de heresia, e tem algumas perguntas que eu vou chegar lá no céu que eu quero fazer para Deus. E uma das coisas que eu quero perguntar para Deus é, qual foi a música que Paulo e Silas cantou para que houvesse o terremoto? Você não tem essas curiosidades, não? Assim, qual foi a canção que Paulo e Silas cantou? Já passou no meu coração que eles cantaram assim, ó: Deus não rejeita a oração, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Essa pode ser uma das possibilidades. E uma outra, né, está lá no livro de Marcos, capítulo 14, que fala assim, ó: depois que Jesus tomou a ceia, a Bíblia fala assim, Jesus cantou uma canção e saiu. Você nunca pensou qual foi a música que Jesus cantou, não, queridos? A Bíblia fala que Jesus cantou uma canção e saiu. Provavelmente foi o Salmo 115, 117, 118 ali, que geralmente eles cantavam antes da ceia, mas eu só queria ter certeza. Falar assim, ó, deixa eu te perguntar um negócio aqui, me conta. Vou sentar com Paulo e Silas e falar assim, ó, você não sai daqui enquanto você não mostrar qual foi a música que você cantou. Vamos lá, queridos, vamos lá, Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão. Diga-se comigo, dispõe e passa o Jordão. Então a palavra diz que havia uma palavra de Deus sobre a vida dele: você precisa atravessar o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar aos teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui nesse lugar. Por isso, fala conosco. Queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos aprender mais com a tua palavra. Que nesse momento o nosso coração se encha de esperança. Tira de nós, meu Deus, toda preocupação, toda altivez, toda crítica, tudo aquilo que não procede do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto muito interessante, porque o livro de Josué é um livro que fala de conquista. Se você quer aprender sobre conquista aqui, Josué, ele nos mostra algumas coisas. Mas quando Josué ele começa o seu ministério ali, depois de mais ou menos 500 anos, Deus ele tem um desafio agora para Josué. E todos nós,
querendo ou não, nós temos um Jordão para atravessar. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu coloquei o título dessa palavra, né? Com muito louvor, não. Atravesse o seu Jordão. Todos nós temos um Jordão. Porque naquele determinado momento, eles se depararam com aquele rio. E aquilo que Deus tinha prometido para eles estava do outro lado. E o que separava eles do deserto para a promessa era apenas um rio. Provavelmente esse rio nessa época estava transbordando ali, era um rio que estava cheio naquela época, mas Deus ele coloca um desafio diante de Josué. Sabe o que ele diz? Para nós atravessarmos o nosso Jordão, nós já estamos chegando no fim do ano, eu tenho certeza que você conquistou muitas coisas, algumas coisas ainda precisam ser conquistadas, falta poucos meses agora, é 1 mês e meio, para nós começarmos um novo ano, e toda vez que começa um novo ano, eu não sei você, mas o meu coração se enche de esperança. Parece que quando vai chegando o final do ano, né, daqui a pouco, eu não sei, o Roberto Carlos começa a sair do bueiro, né, tal, então é Natal, agora mesmo nós vamos ver ele saindo do bueiro, ele e como que é a outra? Como que chama a outra lá? A outra cantora lá? A Simone, né? Então eles, parece que saem do bueiro, você já viu? É chegar o final do ano, a gente se depara com eles, né? A gente só vê esses dois só no final do ano, não é assim, querido? De repente você está passando, parece que sai do bueiro, assim, ó, do nada. Você está caminhando, mas quando chega no final do ano, querido, o nosso coração enche de esperança. Porque a gente crê que algo vai acontecer, um novo ciclo vai se iniciar. Mas o que nós precisamos fazer para atravessar o nosso Jordão? A primeira coisa que eu coloquei, olha só, a primeira coisa, né? Chegou a hora de nós cruzarmos o nosso... Eu vou andar um pouquinho rápido, pessoal, porque não dá tempo. Vamos lá, o próximo para mim. Chegou a hora, né? O que nós precisamos fazer para nós podermos cruzarmos o nosso Jordão? O que nós precisamos fazer nesses dias? E aqui Deus dá algumas estratégias para Josué. E essas estratégias, queridos, se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós iremos atravessar do outro lado. E do outro lado tem o quê? As promessas de Deus. Então vamos lá, primeira coisa, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Queridos, a gente olha, porque havia uma crise instalada ali. Qual que era a crise? Moisés era morto. Então eu fico pensando, o grande líder naquele momento, o líder ali, aquele que abriu o mar, foi o grande líder, tirou o povo ali da escravidão, da terra prometida. Ele estava vivendo um tempo novo, mas agora a crise é instalada. E quando a crise é instalada, a primeira coisa, Deus olha para Josué e fala assim, olha, Josué, Moisés é morto. Moisés é morto. Agora você precisa tomar uma posição na sua vida. Eu fico pensando o que passou no coração de Josué. Aqui nós vemos que Josué ficou com medo, porque o novo traz medo no coração. Um emprego, um novo ciclo. Então, o novo, ele tem essa tendência de trazer esse medo no meu coração e no seu coração. Vai se inaugurar um novo tempo. Então, a partir de janeiro, vai começar um novo tempo, não só na nação brasileira, mas algo vai começar. E querendo ou não, os brasileiros estão apreensivos. Muitas coisas têm acontecido. E esses dias uma irmã, acho que foi a Alessandra, não sei se ela está aqui, é psicóloga, ela, acho que é setembro amarelo que fala do suicídio, é setembro, e ela virou para mim e falou assim, pastor, por que não fala sobre essa prevenção, tal, por que não fala mais na igreja, por que não tem falado tanto na mídia, na televisão, é algo que é tão grave. Para quem não sabe, queridos, 95% dos casos de suicídio podia ser evitado. Vocês sabiam disso? Porque se for diagnosticado a tempo, então quando você olha, e para quem não sabe, o suicídio mata mais do que a guerra. Vocês sabiam disso? Que a cada 40 segundos, uma pessoa, ela morre no mundo. Então o suicídio, ele mata mais do que o homicídio, mata mais do que a guerra. Mas por que não se fala tanto? Ela fez essa pergunta para mim, eu falei assim, irmã, eu não sei te responder, mas eu vou procurar saber. E fui procurar saber tal, né, e eu descobri o porquê. Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um fato muito interessante, que foi um romance e tal, uma história que aconteceu ali nos Estados Unidos, e
e depois esse casal veio a suicidar, tal, e vários jovens começou também a tomar aquela história como inspiração e começou também a tirar a própria vida. Então a mídia proibiu de divulgar. Então isso acabou se alastrando no mundo todo, queridos, por isso não é divulgado. E eu gosto muito de falar dela, né, a doutora Ana Beatriz Barbosa, e ela fala muito sobre isso. E às vezes nós não alertamos tanto aquilo que tem acontecido. E depois da pandemia, parece que esse número aumentou. Então as pessoas, o que tem acontecido nesses dias? O que está acontecendo à nossa volta? Então a primeira coisa, nós precisamos entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Não importa as circunstâncias, às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que foi Billy Graham, quando teve aquele atentado nas Torres Gêmeas ali nos Estados Unidos, e a mídia, os repórteres foram procurar o Billy Graham, e eu acho que ele estava internado, e perguntaram assim para ele assim, onde que Deus estava quando aconteceu esse atentado aqui nos Estados Unidos? Então a filha dele subiu, voltou com a resposta, falou assim, meu pai pediu para avisar vocês que Deus, Ele está onde Ele sempre esteve, no trono. O problema foi que vocês o tiraram desse lugar. Tiraram das escolas, tiraram do coração, tiraram da família, porque Deus, Ele permanece onde Ele sempre esteve. Então a gente olha para um lado, olha para o outro, o que está acontecendo? Segunda coisa que eu coloquei, é preciso sair do deserto e colocar os olhos no novo desafio. Sabe, deserto é lugar onde nós não encontramos saída. E aquilo que eu falei, às vezes nós ficamos acomodados, é muito fácil, queridos. Nós ficamos acomodados em algumas situações da nossa vida. Mas tem um novo desafio. Então eu creio que Deus tem algo novo para nós nesses dias. São desafios. Então quando você resolve entrar nos desafios de Deus, e eu coloquei algo muito interessante, coloca o próximo para mim. Vamos lá, o próximo. É preciso saber que a vitória vem de Deus, né? E que nós precisamos o quê? Cruzar o nosso Jordão. Então quando a gente entende, quando Deus fala ali para Moisés, para Abraão, desculpa, ali no livro de Gênesis capítulo 15, quando Deus fala para ele, fala assim, olha, sai da sua tenda. O que ele estava falando? Sai do comodismo. Sai da tenda, e fala que Deus o conduziu para fora. Eu fico pensando, que tamanho era essa tenda? Que fala que Deus conduziu Abraão para fora daquela tenda. E Deus fala com Abraão naquela hora. Fala assim, Abraão, olha para o céu. Olha para a areia. Você pode contar? Eu não sei se você sabe, mas quem já passou pelo deserto, já esteve num deserto, durante o dia, queridos, você não consegue andar de cabeça erguida. Porque o sol é tão forte, mas tão forte. E nós estivemos ali no deserto, ali em Jericó, o deserto ali, e durante o dia o sol era tão forte que você tinha que andar de cabeça baixa. Então quando Deus fala assim, olha, vê se você pode contar a areia. Mas durante a noite, o céu é tão claro, mas tão claro, você não consegue mal enxergar ali a areia nos seus pés. Aí você começa a olhar para o céu. E é interessante que Deus falou assim, Abraão, a minha promessa vai estar de dia e de noite diante dos teus olhos. Então é isso que Deus fala para Josué. Então, durante o dia, você olha a areia, você fala, olha, será que se eu posso contar? Mas durante a noite, você tem que andar de cabeça erguida para você ter uma direção. Então ele fala, olha, a minha promessa precisa estar de dia e de noite diante dos teus olhos. Então todos os dias precisa estar diante de você. E aqui ele começa a mostrar alguns segredos para Josué. Quais são os segredos aqui para a vida dele, para que ele vá bem em todas as coisas. Coloca o próximo para mim. É preciso discernir a visão de Deus para a sua vida. Qual que é a visão de Deus, queridos? Qual que é a visão de Deus para mim e para você? Coloca aí para mim Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13, eu acho que é Filipenses 3:13. Olha só que interessante, queridos. E ele fala assim, aqui vem falando de Paulo, quando ele escreve, ele fala assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante, avançando para o meu objetivo diante de mim, porque a visão, queridos, ela traz um objetivo, ela traz uma clareza. Então, o objetivo que está diante de mim, diante de você, 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus, eu sigo para o prêmio. Eu acho muito interessante, essa semana eu estava lendo alguns livros sobre os avivalistas, e
E você olha a história de alguns deles, né? Charles Spurgeon, ele fala uma coisa muito interessante, se você nunca estudou sobre a vida dele, era um homem que, foi um grande homem de Deus, tem vários livros que foram escritos por ele, mas em determinado momento Deus deu uma visão para ele construir uma igreja, e naquela época uma igreja para 5.500 pessoas, as pessoas falaram assim, você é louco, tal. Ele tinha na igreja mais ou menos 30 líderes, e desses 30 líderes, queridos, ficou apenas 7. Ficou apenas 7 desses 30 líderes que, quando ele compartilhou a visão que Deus tinha dado, olha, nós vamos construir esse templo, e aqueles homens olharam para ele, você é louco. E aquele homem enfrentava alguns problemas de saúde, porque ele tinha gota e tal. Logo a sua esposa estava grávida de gêmeos, mas ela depois ficou ali numa cadeira de roda. E mesmo assim nada paralisou, porque aquela mulher, ela distribuía os livros, fazia evangelismo, mesmo estando numa cadeira de roda. E 30 anos depois, ele inaugura aquele templo para 5.500 pessoas. Tudo porque Deus tinha dado uma visão para ele. Então a visão, ela traz uma clareza. Sabe, a visão, ela vai trazer algo muito claro dentro de nós. A visão, ela nos tira do comodismo. Lá em Marcos, capítulo 5, conta aquela mulher que há 12 anos padecia numa cama. Mas ela dizia, se eu somente tocar, eu ficarei curado. Se eu somente tocar. Então aquela mulher que podia ficar murmurando ali naquela cama, ela levanta, ela luta com a morte, e ela chega, ela age conforme aquilo que ela declarava, toca ali nas orlas de Jesus, e fala assim, de mim saiu o poder, quem me tocou? Mas aquilo, primeira coisa, aquela mulher tinha algo muito claro diante dos olhos dela. Algo muito claro, ela sabia onde ela queria chegar. Então, a primeira coisa, nós precisamos discernir a visão. E Deus fala muito claro para ele, fala assim, olha, Josué, primeira coisa, tira o medo do coração. Qual que é o seu medo? Então Deus fala para ele, ó, ser forte e corajoso. Você precisa ter coragem para fazer as coisas. Eu lembro muito isso sobre Davi, né? Porque Davi, talvez é um exemplo de força, quando Davi ele levanta ali para enfrentar Golias. Vamos lá, o 5. Deus responde 3 perguntas a Josué. Vamos lá, então. As 3 perguntas que Deus responde para Josué. Versículo 2, vamos lá. Coloca o versículo 2. Então Deus responde 3 perguntas. Primeira coisa, ele fala assim, Moisés, meu servo, é morto. Então a primeira coisa, ele fala assim, dispõe-te agora. Ele fala assim, qual que é o tempo? Qual que é o tempo para mudança? Deus fala o quê? Dispõe-te agora. Qual que é o tempo da mudança? Agora. Então a primeira coisa que Deus responde, falou assim, olha, é agora. Para quem? Para todo o povo. Segunda resposta aqui, ó. Tu e todo esse povo, para quem que era? Todo o povo. Era só para Josué? Não. Era para todo o povo. Então a primeira 3 perguntas que Deus responde. O tempo é agora, é para todo o povo. E ele fala assim, e vai para a terra que eu vou te dar. Ele fala, olha, eu vou te dar aonde? A terra de Canaã. Então 3 perguntas são respondidas aqui para Josué. É agora, para todo o povo, a terra de Canaã. Então deixa eu só te falar uma coisa aqui, queridos, nessa manhã, para mim e para você. O tempo é agora. Para quem? Para quem? Para todos. E Deus tem o quê? A promessa. O tempo é agora, para todos, o tempo é agora. Então Deus, ele responde essas 3 perguntas para Josué. Coloca o próximo, fazendo favor. É preciso viver com o peito cheio de ânimo e o quê? Coragem. Não tem uma coisa pior do que você ver uma pessoa desanimada. Porque o desânimo, ele paralisa. E outra coisa, o desânimo, queridos, é contagiante. Se você prestar atenção, uma pessoa desanimada, não tem coisa pior do que você ficar perto de alguém desanimado. Já viu aquela pessoa, tudo que você fala que vai fazer, a pessoa fala assim, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você já viu? Você tem algum parente, alguém próximo de você que é assim, que ele fala assim, não faz isso não, isso aí não vai dar certo. Mas não tem coisa melhor do que quando você tem uma pessoa animada, né? Você já ficou perto de alguém que é animado, pessoal? Você olha, a pessoa chega toda animada, e aquilo traz um ânimo no seu coração. Aquilo, você olha aquela pessoa que chega toda empolgada, vamos lá, tal, vamos fazer acontecer. Pessoal, é muito bom você estar perto de alguém animado. Porque uma pessoa animada, né? Mas o que traz ânimo no seu coração?
Deixa eu te perguntar, o que traz ânimo no seu coração? Sabe, o que te anima você levantar pela segunda-feira ali? O que te tira da cama? Sabe, o que te tira, né? A insônia, né, Horácio? Misericórdia, né? Sabe uma coisa que eu vejo, o que traz ânimo? Eu fico vendo, queridos, sabe o que trazia ânimo para Davi? Era o discernimento. Porque Davi, ele tinha discernimento, ele falava assim, ó, o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? Ouro, prata, a filha do rei, você não vai pagar imposto. O que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? Então, Davi, ele tinha o quê? Discernimento. Olha só o que trazia ânimo no coração de Daniel. Daniel era uma pessoa determinada. A Bíblia fala assim que Daniel determinou no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, a determinação no coração dele. O que trazia ânimo no coração de Paulo? Filipenses diz assim, ó, tudo que é bom, tudo que é amável, seja aquilo que habite o seu coração. Então, quando você vê a história de Paulo, ele falava assim, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fé, seja isso que habite o teu coração. O que trazia ânimo no ministério de Jesus? Jesus falava assim, ó, se os seus olhos forem bons, todas as outras coisas serão boas. Então, que você olha, como que Deus, ele traz ânimo no coração ali dos discípulos? Ele fala assim, manda trazer, eu esqueci o nome do camarada, para que ele fique junto com você. Ele traz pessoas. Então, quando você tem ânimo no seu coração, queridos, e aquilo vai fazer você caminhar e você ir mais longe. Mas uma pessoa desanimada, semana passada eu falei sobre Pedro, eu não sei quem estava aqui semana passada, Deus não desiste de amar você. Você vê que em determinado momento ali, quando Pedro, ele fracassa, naquele momento ali que ele nega Jesus, a Bíblia fala que ele voltou a pescar novamente. E quando ele volta a pescar, está lá no livro de João, capítulo 21, fala assim, e os discípulos, alguns discípulos foram com ele. Porque ele estava desanimado, ele contaminou algumas pessoas. Então, por que muitas pessoas estão desanimadas, pessoal? Porque uma pessoa animada, você vai ver que ela consegue animar as outras pessoas, o coração se alegra. Então aqui, nós precisamos ter o quê? Ânimo e coragem. Naquele momento, Josué estava desanimado. E eu quero te dizer algo, queridos, eu quero que você saia daqui dessa manhã, com um coração, com um ânimo novo. Sabe, um ânimo novo. Sabe, um ânimo novo. Nós como igreja, nós precisamos ser revitalizados em Deus. Sabe, um ânimo, sabe, não desanimar. Eu fico vendo, queridos, durante a pandemia, e às vezes eu pensava assim, e agora, como que vai ser? Eu acho que eu nunca preguei tanto durante a pandemia. Eu lembro que um dia uma célula lá estava fazendo online e a pessoa, ela ficou doente, né, por causa de Covid. Eu tive que ir pregar na segunda-feira. Depois na terça nós fazíamos a célula. Depois na quarta-feira estava aqui no Polivalente. Depois na quinta-feira tinha outra célula. Depois na sexta estava na escola dando palestra. Depois sábado estava aqui. Depois no domingo. Depois eu parei e falei assim, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Às vezes a gente podia ficar em casa reclamando, murmurando. Mas como está o seu ânimo hoje? Quer ver outra coisa? Vamos lá, coloca o próximo para mim. É preciso conduzir segundo a palavra de Deus. Olha só, versículo 7 e versículo 8. Qual que era a palavra de Deus para Josué naquela hora? Olha só o que Deus fala para ele. Tão somente ser forte, corajoso, e teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, a palavra de Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Está aqui o segredo da prosperidade. Aqui ele começa a dizer, olha, que essa palavra esteja todos os dias diante dos teus olhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue firme, versículo 8, não cesse de falar do livro, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, então fará prosperar o teu caminho. Olha só, essas três coisas, aqui há 3 instruções e um resultado. Vamos ver essas 3 instruções e um resultado aqui nesse versículo. Coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor. Olha só, isso, coloca o próximo. Nós vamos ter que andar um pouquinho mais rápido. Olha lá, qual que é o resultado de ser conduzido pela palavra? Sucesso e prosperidade. Aqui ele mostra 3 coisas que me chamam a atenção, queridos. Deixa eu só pegar aqui 3 coisas que Deus, ele mostra aqui para Josué,
E nós já vamos terminar aqui. E quando ele olha aqui para Josué, ele mostra essas 3 coisas. A primeira coisa que ele fala, medita. Então, qual que é o primeiro segredo da prosperidade? Meditar. Quando você medita de dia e de noite. Segunda coisa, não se desvie, isso fala de fazer. Terceira coisa, fale. E qual que é o resultado? Prosperidade. Então aqui, as 3 coisas, meditar. Meditar quando, pessoal? De dia. Segunda coisa, fazer. Fazer sem se desviar. Terceira coisa, sem cessar. 3 princípios de quem é conduzido pela palavra. Olha só que interessante. Ele fala assim, medita de dia e de noite, não se desvie, isso fala de fazer, e fala sem cessar. Coloca o próximo. E o resultado disso tudo é o quê? Sucesso e prosperidade. Quantos querem ter sucesso e prosperidade aí, queridos? Então qual que é o segredo? Medite, faça e fala. E qual que é o resultado? E será bem sucedido. Volta para mim o versículo 7 lá, fazendo um favor, Igor. Volta o versículo, Luiz. Então somente, olha só, vamos entender esse versículo. Ele fala, olha, você quer ser bem sucedido em tudo, Josué? Ele fala, então somente ser forte, corajoso, e teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, primeiro, ordenou dela, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que seja bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. O versículo 8 diz assim, não cesse de falar dessa lei, medita, primeiro segredo, medita, para que tenha cuidado em fazer, segundo segredo, quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não cesse de falar dessa lei. Então o segredo, medita, fale e faça, e será bem sucedido. Não dá mais tempo de nós continuarmos, querido, mas eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos. A palavra de Deus diz que nós temos que meditar. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, de dia, de noite. A palavra do nosso Senhor, a palavra do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, queridos, que essa palavra, ela seja lâmpada. É tão interessante que Deus falou para Josué, falou, Josué, atravessa o Jordão. Mas Deus não mostrou uma ponte, porque a ponte era a fé. Então tem coisas que Deus vai falar para mim e para você. Eu fico vendo quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Engraçado que Deus ainda não tinha mostrado. Talvez tem coisas que o Senhor ainda não te mostrou. Tem coisas que o nosso Senhor ainda não mostrou para nós. Mas tem coisas que Deus vai começar a fazer nesses dias, querido. Enquanto nós meditarmos, quando nós falarmos e quando nós fazermos, então o resultado é prosperidade e sucesso. Sabe, é tempo de nós alcançarmos sucesso na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional. Eu fico vendo, tem um grande homem de Deus, que ele diz assim, antes dele partir, ele fala assim, Deus, me dá 100 homens que temam apenas o pecado, e que amem o Senhor, e nós vamos ganhar as nações. Sabe, queridos, que o Senhor encontre aqui nessa manhã, que o Senhor encontre aqui em Araguari homens com o coração em chamas e os olhos cheios de lágrimas. Uma geração que tem os olhos cheios de lágrimas e um coração em chama, apaixonados pelo Senhor. Sabe, que o nosso coração venha pegar fogo nesses dias, pegar fogo pela palavra, pegar fogo pela presença do Senhor, pegar fogo por essa nação. Sabe, não é mais tempo de nós ficarmos olhando nem para a direita, nem para a esquerda. É tempo de sermos incendiados pela presença do Senhor. Sabe, é tempo do Senhor incendiar o nosso coração. Como John Knox certa vez olhou para a Escócia e disse, Senhor, dai-me a Escócia. Sabe, a Maria Tudor, a rainha, falava, eu tenho mais medo da oração de John Knox do que todo o exército da Inglaterra.
Sabe, queridos, que a nossa oração seja uma oração que venha mover os céus, que venha mover os céus. Sabe, porque Deus, Ele não rejeita a nossa oração, Deus não rejeita o nosso clamor, Deus não rejeita o nosso clamor, a oração que sai dos nossos lábios, a adoração que sai dos nossos lábios, quando nós meditarmos de dia, de noite, declararmos a palavra e fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você tem a liberdade de levantar suas mãos aos céus comigo? Só antes de nós tomarmos a ceia, queridos. Isso, nós vamos cantar uma canção, mas eu quero que você faça dessa canção a sua oração. Sabe, fala, Deus, que essa canção seja a oração que saia dos meus lábios, não seja apenas mera repetições, mas seja algo que eu vou viver durante essa semana. Vai ser algo que eu vou viver durante essa semana. Você pode dizer ao Senhor, queridos, abrir o seu coração e adorar ao Senhor com essa canção, porque é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, quando você fala do livro da lei, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe isso? Levante a tua voz, levante a tua voz. Isso, levante a tua voz, querido, nessa manhã. Você pode dizer ao Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te louvamos, te louvamos, te louvamos. Oração é alimento. Você pode dizer ao Senhor: Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Você crê, queridos? Você crê? Você crê? Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E como que você vence as suas batalhas? Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Diga ao Senhor: Na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender Você pode dizer, o que Deus está falando. uma visão bem clara. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Sabe o que você vai fazer, queridos? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos,
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos leva a entrar na dimensão dos desafios. Sabemos que um novo ciclo está para se iniciar na nossa vida, mas como diz a tua palavra, que nós venhamos a meditar de dia, de noite, venhamos a falar desse livro todos os dias e fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Então a prosperidade, o sucesso será estabelecido sobre nós. Nós declaramos essa verdade sobre nós. E da mesma forma o Senhor disse que quando nós nos reuníssemos para tomar a ceia, para trazer à memória aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, quando o Senhor bradou bem alto naquela cruz e disse: Tetelestai, está pago, está consumado. Senhor, nessa manhã nós queremos trazer a memória no coração aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. E obrigado por essa oportunidade. Declaramos que tudo aquilo que foi feito não foi em vão. O sangue da nova aliança, o seu corpo que foi partido ali naquela cruz. Declaramos a aliança do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós tomarmos a ceia, queremos meditar em tudo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós. Sabemos que foi amor que veio do céu. Obrigado, meu Deus, pelo presente que o Senhor nos deu. Obrigado por fazer parte da família em Cristo Jesus. Somos gratos, nosso coração se enche de alegria, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos tomar a ceia. Se você tiver a liberdade de orar com a sua família, nós vamos distribuir a ceia. E quando estiver passando, sabe, se ajunte com a sua família, sabe, ore, fala: Deus, obrigado, e medite em tudo que o Senhor tem feito nesses dias, tudo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, meu Deus, aleluia. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Ore, queridos, ore. Depois que você tomar a ceia com a sua família, dê um abraço aí. E nós estamos terminando. O Senhor abençoe o seu domingo. O Senhor abençoe a sua família. E nós temos reunião às 18 horas. Medite, declare, faça.